Oi pessoal, Marcelo Serrano, analista aqui no Research do Itaú BBA. Estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views, direto aqui de Nova York durante a Itaú BBA CEO Conference. A ideia desse episódio é trazer um pouco do sentimento dos investidores em relação ao Brasil. A gente vai falar os destaques, aí, os principais insights dessa conferência e entender um pouco perspectivas, ideias de alocação, nomes e setores que chamaram mais atenção aqui do público presente. E para nos ajudar com todas essas pautas, a gente conta com a participação do Rodrigo Koch, que é gestor de renda variável da família de fundos Optimus na Itaú Asset. Rodrigo, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, Marcelo. Obrigado pela oportunidade aí. Valeu, um prazer aí ter esse papo no meio das reuniões aqui. Para a gente começar, eu queria saber como é que a gente resume o humor do investidor nessa conferência. A gente fizer uma equação colocando essa trégua da guerra tarifária entre China e Estados Unidos, Ibovespa na máxima histórica, S&P 500 retomando ali os patamares pré-Liberation Day. Cara, tem uma euforia acontecendo? Tem só na margem uma melhora? Como você resumiria assim o humor? Legal. Bom, como você falou, acho que essa trégua, né, que aconteceu aí entre Estados Unidos e China, realmente pegou o mercado de surpresa, de certa forma, tirou bastante risco no curto prazo, né, porque basicamente as tarifas que os dois países tinham impostos um ao outro, tinham de fato impedido o comércio, né, entre esses dois países, e você começa a ter um monte de implicações, né, em relação a pensar qual vai ser o crescimento global, implicações para commodities, implicação para preços de produtos, especialmente dentro dos Estados Unidos. Então, assim, de fato, essa trégua que aconteceu, posso definir assim, é que ela veio mais rápido e de uma maneira mais impactante do que o esperado pelo mercado. E, obviamente, os agentes de mercado resetaram as expectativas, e isso fez com que a Bolsa Americana performasse muito bem, né, depois disso, o que acaba carregando outros mercados, como também é o caso do Ibovespa, enfim, da Bolsa Brasileira, acaba se beneficiando também disso. Então, de fato, o momento que a gente está agora é um momento que ainda há incertezas, mas, pelo menos no curto prazo, essas incertezas foram reduzidas. E por isso, não chamaria de uma euforia, mas muito mais o mercado tirando um risco de cauda, né, um risco da gente ver uma desaceleração mais aguda, ou um risco de recessão no curto prazo. Acho que é o que o mercado fez, tá? Então não chamaria de euforia, assim, simplesmente um reset de expectativas. Perfeito. Antes da gente falar mais profundamente sobre o Brasil, aproveitando que a gente está aqui nos Estados Unidos, houve muito questionamento ao excepcionalismo americano ou movimento de realocação de portfólios, um fluxo saindo dos Estados Unidos e indo para outros mercados, Europa, emergentes. Você acha que com esse arrefecimento da confusão tarifária, talvez aqui nos Estados Unidos a gente vendo pautas mais pró-mercado, de diminuição de tributos, a gente viu o S&P já retomando, você acha que a gente deve ver esse fluxo voltando para cá, ou esse movimento de diversificação global e essa força, esse impulso à emergência deve continuar? Não, legal, boa pergunta. Eu acho que, primeiro, assim, o que a gente tem que lembrar é que, em geral, todos os investidores, né, pensar de uma perspectiva global, tem muito investimento ainda dentro dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos são muito representativos dentro do portfólio dos investidores. O que a incerteza de tarifas trouxe, eu acho que para a maioria desses investidores, é uma reavaliação do tamanho dos Estados Unidos dentro desses portfólios, né? Então, acho que olharam e falaram, putz, será que eu deveria ter esse tamanho todo de exposição ao dólar americano, exposição a ativos americanos? O que eu acho é que a gente ainda está num ambiente em que a incerteza vai predominar. Então, assim, basta um tweet, né, basta uma mensagem, um headline, e o mercado pode se agitar de novo. O que a gente teve agora foi uma redução das incertezas no curto prazo, né, e um direcionamento de que talvez cenários mais extremos não vão ser alcançados
por essa administração, né, pelo Trump, enfim, por todos os agentes. O que eu acho que acontece é que talvez haja uma diminuição da redução dos Estados Unidos no portfólio de uma maneira mais ativa, agora no curto prazo, mas se a gente pensar em alocação de investimento marginal, eu ainda acredito que a maioria dos investidores vai continuar com uma cabeça de procurar outras oportunidades em outros lugares, porque basicamente eles viram que assim, esses eventos trouxeram à tona de que de fato há uma concentração muito grande nos Estados Unidos. Então assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que no curto prazo, talvez aquele fluxo de saída dos Estados Unidos, né, ou de realocação, talvez ele dê uma diminuída, mas quando a gente pensar em percentual de investimentos americanos, pensando num prazo um pouco mais longo, acho que é razoável a gente achar que ele tende a diminuir um pouco, o que pode beneficiar outros mercados que tenham histórias interessantes, porque o investidor também não vai só diversificar se não tiverem boas histórias em outros lugares, né? E isso pode beneficiar mercados emergentes, pode beneficiar o Brasil, sim. Dentro desse basquete de outros lugares, né? Como o Brasil foi citado por muita gente como um vencedor relativo desse cenário geopolítico, como você acha que está a atratividade do Brasil, em especial da Bolsa Brasileira, frente a outros emergentes e até frente à Europa? Eu acho que o Brasil, ele, do ponto de vista do investidor, especialmente do ponto de vista do investidor estrangeiro, ele saiu como um vencedor aí dessa discussão toda tarifária, né? Porque a gente consegue, de certa forma, fazer comércio, né, com todo mundo. A gente não é muito integrado no comércio global, né? Assim, é um fato. Então, acho que à luz, principalmente do investidor estrangeiro, o Brasil ele ganhou uma pitada aí de otimismo maior nesse contexto global. Eu acho que quando a gente olha para frente, aí falando então da Bolsa Brasileira, eu acho que as coisas que os investidores estão mais olhando agora e que acho que vão ser assunto para os próximos meses, né, próximos 12 meses, vão ser o ciclo de juros aqui, que provavelmente, né, desde a última reunião do Copom, há uma expectativa de que o ciclo de alta tenha se encerrado e agora os investidores começam a discutir em qual momento o Banco Central pode começar a cortar esses juros e qual a magnitude de corte possível. Acho que esse é um tema muito importante. A resiliência da economia brasileira, eu acho que é outro tema que está permeando aí as reuniões, enfim, e está permeando o case de Brasil. Assim, apesar dos juros estar muito alto, o crescimento econômico ainda está muito forte, né? Então, assim, o risco de recessão no curto prazo também parece diminuído. E o terceiro vão ser as eleições, que cada vez mais vão entrar no radar dos investidores e que tem potencial para mudar drasticamente, enfim, né, uma visão de otimista para pessimista, dependendo de quem serão os candidatos e de qual a pauta econômica que cada um vai trazer. Eu acho que nesse momento, depois né, da boa performance da Bolsa, a maneira que eu vejo assim, acho que há um espaço para o Brasil continuar performando bem, mas assim, eu acho que já teve alguma precificação de melhora também na Bolsa, né, advindo tanto de fluxo, tanto do Brasil estar melhor no relativo, como alguma expectativa de corte de juros, tá? Então, assim, eu acho que seria mais ou menos por aí. E, bom, a gente falou muito de global, você chegou a comentar brevemente temas da agenda doméstica, eleições, juros, fiscal. Queria entender se, na perspectiva do investidor agora, essas pautas domésticas, elas de fato vêm à pauta, dada a estabilização do contexto global, ao menos por hora, e se isso, de alguma maneira, já se sobrepôs a si, você acha que nas discussões a turma deixou um pouco de lado essa coisa Trump, tarifas, e já começa a se debruçar mais nos nossos temas de situação fiscal, eleições? Como é que ficou essa balança? Bom, eu acho que, para responder isso, acho que dá para a gente quebrar um pouco. Assim, do ponto de vista do investidor global, pelo menos o feedback que a gente tem, né, fazendo reuniões, é de que ele dá menos atenção para essas questões locais do Brasil, como, enfim, discutir o fiscal na vírgula, ou discutir qual vai ser a inflação na vírgula.
ele coloca o Brasil comparando com outros lugares do mundo e ele vê que a situação não é tão ruim, vamos colocar dessa maneira. O investidor local tem um viés, né, de olhar essas questões um pouco mais no detalhe, mas eu acho que o contexto global ele tem predominado no curto prazo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, quando a gente vai nas reuniões aqui, o assunto, por exemplo, de fiscal brasileiro é um assunto que aparece pouco. Eu acho que as pessoas têm até mais vontade de entender um pouco qual que é o ciclo de crescimento do Brasil, se a inflação realmente vai desancorar ou não, se vai haver espaço para corte de juros no Brasil e qual que vai ser o timing disso. Então, assim, eu acho que nesse momento o global está predominando em relação aos quesitos locais. Perfeito. A gente falou bastante de macro, queria tentar extrair algum insight micro aqui com base na agenda da Itaú Asset aqui na conferência, né? Queria entender como vocês montaram essa agenda, o que vocês priorizaram em termos de segmento, perfil de companhia e se dessas reuniões saiu algum insight, alguma coisa relevante do ponto de vista micro das companhias. Legal. Bom, a gente sempre tenta alocar a nossa agenda aqui nas empresas que a gente está investido, né? Então, assim, acho que é uma oportunidade boa para encontrar os CEOs dessas empresas, né? Bastante presença de CEO aqui na conferência. Então, geralmente, a gente tenta selecionar pelas empresas que são mais relevantes no nosso portfólio. Mas tem empresas que, estando ou não no nosso portfólio, a gente também sempre tenta encontrar pela relevância delas no mercado, né? Seja pela liquidez, seja pela relevância dela num setor específico. Uma virada de mercado, um potencial de alocação. Exatamente, quando a gente já está olhando, mesmo que ela não esteja no portfólio, mas a gente já está com uma cabeça de comprar essa ação, por exemplo, num cenário pré-determinado, então a gente usa mais ou menos isso para priorizar o nosso tempo aqui. Eu acho que do lado de insights que a gente teve aqui, uma coisa relevante, tá, que foi interessante, é ver como a economia ainda está resiliente. Então, assim, do ponto de vista de receita das empresas, são vários feedbacks de vários setores. Então, assim, a gente tem o setor de varejo vestuário, você tem até do setor de aço, o setor de distribuição de combustíveis. Eu posso citar outros setores, mas em que todos eles trazem uma mensagem de receitas vindo ainda muito bem, ou seja, de uma economia ainda muito forte. Então, assim, é curioso, né, porque a gente está com uma taxa de juros muito alta, o Brasil já vem crescendo há bastante tempo, num ritmo alto, né, de crescimento, e mesmo assim, parece que, mesmo com a subida de juros do Banco Central, os efeitos na economia ainda não estão sendo sentidos. Então, acho que essa foi uma mensagem legal. Assim, a gente conseguiu achar algumas empresas, alguns setores em que a demanda pelos produtos ainda segue muito forte. E, de fato, assim, acho que dá para a gente falar que até alguns resultados das empresas, né, que têm saído nesse último trimestre têm mostrado que várias empresas têm conseguido, enfim, superar as expectativas, entregar tendências melhores aí do que a gente vinha vendo em alguns trimestres atrás. Perfeito. Agora tentando dividir grupos de empresas, né? A gente comentou essa perspectiva mais otimista no Bolsa, derivada aí de uma estabilização da Selic, uma curva de juros para baixo e outros fatores ajudando tanto domésticos quanto globais. Sempre que eu falo com um gestor, é comum a predileção por segmentos mais defensivos, de valor. Você acha que já está no momento de pensar numa eventual rotação ou de uma alocação mais olhando setores mais de growth, nomes domésticos, ou vocês ainda estão com a cabeça de utilities, bancos e essa turma? Bom, é uma boa pergunta, sim. O nosso processo, né, de investimento ele é bem rigoroso e ele sempre começa com uma análise top-down, né, de qual que é o cenário econômico que a gente está inserido, quais são as nossas premissas para crescimento daquele país, taxa de câmbio, taxa de juros, mas ela sempre termina com uma análise bottom-up. Tá? Então, por que eu falo isso? Né? Assim, para a gente
rotacionar, a gente tem que estar vendo alguma coisa que nos vá querer fazer isso do ponto de vista macro, mas a gente tem que achar bons ativos, né, do lado micro para investir. O que dá para falar é que a gente começa a ver algumas empresas um pouco mais cíclicas, com resultados e tendências um pouco melhores, pensando aí 12, 18 meses à frente. Do ponto de vista macro, eu não sou tão animado ainda de fazer essa rotação, mas quando a gente olha alguns cases micro, eles têm aparecido com alguma frequência um pouco maior. Empresas que, enfim, estavam em turnaround e que agora a gente espera que 18 meses à frente vão estar um pouco melhor. Então, a gente está, eu diria assim, a gente não está fazendo uma rotação do nosso portfólio, mas alguns nomes um pouco mais cíclicos começam a ganhar alguma relevância dentro do portfólio, apesar da maior parte do nosso portfólio ainda estar alocado em setores um pouco mais defensivos, porque eu acho que a gente ainda tem bastante tempo para discutir de fato, do ponto de vista macro, um cenário, digamos assim, indubitavelmente mais otimista para o Brasil, enfim, independente do cenário global. Fechado. Olha, quando a gente termina os episódios, a gente sempre traz alguma ideia de call, algum trade idea, alguma recomendação, normalmente com sell side, né? Mas acho que com gestores muitas vezes não ficam tão confortáveis de abrir as posições, mas enfim, o que você puder trazer de insight, de segmentos que olha com mais otimismo, ou eventualmente alguma top pick, alguma posição muito relevante do fundo que você queira comentar a tese, esse é um momento. Legal. Bom, assim, a gente costuma não comentar muito individualmente, né, o nome das ações que a gente está investido, mas eu acho que tem um case legal, bacana, que dá para a gente comentar aqui. Acho que, primeiramente, assim, a gente gosta de investir no setor de utilities, né, tem sido um setor importante na carteira dos nossos fundos ao longo dos anos, mas eu acho que é legal falar também que não é porque a gente é investidor de utilities que a gente gosta de todas as utilities, ou, né, de uma maneira generalizada, a gente gosta do setor inteiro. Então a gente tem sido cada vez, a gente tem, na verdade, até concentrado cada vez mais o portfólio nos nomes que a gente mais acredita, e um desses nomes é a Copel, né? Copel é um case que a gente já investia antes da privatização, lá em 2023, mas no ato, no processo de privatização, a gente aumentou de forma significativa a nossa posição, e a gente vem carregando essa posição desde então. A Copel, hoje, assim, para a gente, é o case mais limpo do setor de utilities, oferece uma taxa de retorno esperada de 2 dígitos, cerca de 11%, 12% de taxa de retorno real, em você investindo na ação hoje. A Copel tem pouco risco regulatório, porque as concessões dela já estão renovadas, então qualquer discussão, enfim, regulatória deveria pegar menos ela do que outras empresas do setor. O management da empresa a gente acha que tem sido muito eficiente, tem trabalhado de uma forma incrível, enfim, nas metas, enfim, de corte de custo da empresa. Então a gente confia muito na equipe que está tocando essa empresa. E eu acho que, assim, mais recentemente, né, o que dá para falar também, a empresa ela aprovou uma política de estrutura de capital ótimo dela, que vai permitir que ela possa retornar o capital para os investidores de uma maneira muito mais rápida do que antes imaginado. Então, assim, se a gente pega qual que foi a política estabelecida pela empresa, que foi feita, e a gente acompanhou isso de uma maneira muito criteriosa, né, que eles tiveram para definir essa política, se a gente olha os 3 próximos anos, essa empresa tem um potencial aí de retornar 35%, 40% do capital, do valor de mercado dela, para os acionistas, né? E com isso ainda crescendo, sem deixar de crescer. Então, para a gente hoje é um case muito interessante, acho que tem uma discussão bastante relevante que pode aparecer agora para frente também, que é a migração das ações para o novo mercado. Eu acho que você consegue acessar outro tipo de investidor, acho que vários investidores estrangeiros que a gente conversa aqui
dizem para a gente que esse seria um trigger importante, assim, pela melhora de governança que traz você ter só uma classe de ações. Então, enfim, acho que é um case que a gente gosta bastante, tem carregado há bastante tempo e espera aí que gere bons resultados aí para os nossos fundos. Bacana, acho que a gente conseguiu cobrir bem aqui a pauta proposta, entender um pouco o humor dos investidores em relação ao Brasil. Então, antes de concluir, queria novamente agradecer a participação do Coque aqui com a gente. Valeu! Obrigado aí e até a próxima. Valeu!